Olá pessoal, nós vamos então dar prosseguimento, né? Hoje começando a falar sobre reino protista. Depois de termos falado nos vídeos passados sobre o reino Monera, vamos agora conhecer esse segundo reino, onde não citamos aqui as características, mas eu destaco uma, que é o fato desse reino ser pela primeira vez apresentar organismos eucariontes, já que no reino anterior, Monera, eles eram todos procariontes. E vamos iniciar então pela classificação, onde o reino protista é marcado pela presença de dois grandes grupos, né? Os protozoários e as algas, que são termos que não têm valor taxonômico, ou seja, isso aqui não é reino, não é filo, não é classe, não é ordem, não é família, né? São apenas termos genéricos, que abrigam, no caso, aí sim, filos, né? Os protozoários são marcados por serem heterótrofos, enquanto que as algas são organismos autótrofos. Nos protozoários, nós vamos encontrar 4 filos: os sarcodíneos, os flagelados, os ciliados e os esporozoários. Enquanto que nas algas, nós destacamos 3 filos, são 6, mas eu trabalho aqui nesse reino somente com 3, que são as euglenófitas, as crisófitas, também chamadas de bacilariófitas ou de atomáceas, dinófitas, também conhecidas por pirrófitas ou dinoflagelados. Passando ao conhecimento de cada uma delas, iniciando pelos protozoários, o primeiro grupo que nós destacamos, o primeiro filo, são dos sarcodíneos, ou risópodes. Esse grupo ele tem como característica principal a presença de estruturas chamadas pseudópodes. Pseudo falso, podos pés, ou seja, pés está relacionado aqui à locomoção, são estruturas que estão ligadas à locomoção, deslocamento do indivíduo. Em que ambiente? No ambiente aquático ou aquoso, né? Onde eles se encontram. Mas além da locomoção, esses pseudópodes também são utilizados por esses micro-organismos para captura de alimento, ou seja, para nutrição. São organismos de vida livre, mas também existem exemplos de parasitas, como por exemplo a ameba, que é o representante mais conhecido, no caso aqui da Entamoeba histolítica, que é uma ameba parasita, por exemplo, do estômago, do intestino humano. Então, esses sarcodíneos, como o caso da ameba, são marcados por essas características, e a principal delas é a presença dessas estruturas chamadas de pseudópodes, que são expansões da membrana plasmática que permitem o indivíduo então a se deslocar no meio, como também capturar alimento. Destaca-se também aqui a presença do vacúolo contrátil. O que é isso? É uma estrutura que serve para o controle osmótico, né? Que ele está no ambiente aquático, aquoso. Por osmose, a tendência é absorver muita água. Se esse volume de água aumenta demais, esse vacúolo vai fazer o quê? Eliminar esse excesso de água. Tá? Segundo filo de protozoários são os flagelados ou mastigóforos. Mastigóforos vem do grego mastigos, o mastix, quer dizer chicote, foro, portador. Flagelados, né, recebe esse nome porque apresenta como característica a presença de flagelos. Lembrem lá do espermatozoide, né, que tem aquela longa cauda, que é um flagelo, semelhante a esse aqui. E esses flagelos, que podem ser um ou mais, dependendo de cada organismo, eles têm a função de quê? De locomoção, de deslocamento, também em qual meio? No meio aquático ou no meio aquoso, onde esses protozoários se encontram. Tem representantes de vida livre, mas a maioria deles é parasitas, inclusive do homem, onde causam várias doenças, como nós vamos ver mais na frente. E um desses representantes, né, causador de uma dessas doenças no homem, é o Trypanosoma cruzi.
também, né, chamado Trypanosoma, causador da doença de Chagas, que é esse protozoário aqui. Então, onde a gente vê aqui, né, se destacando o seu longo flagelo, né, ele lembra muito quem? Um espermatozoide, com seu longo flagelo, né, e o movimento desse flagelo permite então o deslocamento do protozoário no meio. Terceiro filo de protozoários são os ciliados ou cilióforos. Cílios, foros, portador. Por quê? Porque a característica principal desse grupo, desse filo, é a presença de cílios, que ao contrário dos flagelados, né, pode ser só um, nos cílios são inúmeros, né, que recobrem todo o corpo do protozoário. Eles servem tanto para locomoção, aonde? Também em meio aquático ou meios aquosos, mas também podem ser utilizados para captura de alimento, para nutrição. Ao contrário dos flagelados, os ciliados são na sua maioria de vida livre, no entanto podem ter representantes parasitas. E um desses representantes, um dos mais conhecidos, encontrados muito em água doce, né, principalmente você observa eles em águas mais poluídas, mais sujas, é o paramécio, né? Um deles é o paramécio caudatum. Tentei aqui desenhar, fazer um esqueminha de um desenho dele. Então aqui onde mostra, né, esse paramécio, né, com o corpo cheio desses cíliozinhos, que o movimento desses cílios então permite o deslocamento do protozoário no meio aquático. Também apresenta, né, o vacúolo contrátil, ou seja, aquele que controla o excesso de água, né, no interior da célula. E apresenta algumas estruturas, os ciliados apresentam algumas estruturas interessantes, né, como por exemplo o citóstoma, né, cito, célula, estoma, boca, ou seja, na verdade uma abertura por onde as partículas de alimento penetram, né, que os cílios aqui nessa região, eles fazem um movimento que causa aqui um turbilhão, lembrando como fosse um redemoinho aqui na água, e vão sugando tudo que está aqui próximo. E essas partículas de alimento que eles vão capturando aqui, vai entrando por essa abertura chamada de citóstoma, para depois serem digeridos. E outra característica que se destaca nesse grupo dos ciliados é a presença de dois núcleos. O maior, que é chamado de macronúcleo, ele está relacionado à função de controle do metabolismo, né? Todo o metabolismo do protozoário é controlado pelo macronúcleo, como também ele está ligado à reprodução assexuada. E o micronúcleo, que é uma estrutura que está ligada fundamentalmente à reprodução sexuada, que nós vamos falar sobre reprodução mais à frente. E, por fim, o quarto e último filo de protozoários, que são os esporozoários, ou também chamados de apicomplexos. Esses micro-organismos são marcados pela ausência de estruturas locomotoras. Então, se os outros três têm uma estrutura de locomoção específica, esse não tem nenhuma. Também são presentes em ambientes aquáticos, aquosos. Todos parasitas, principalmente do sangue. E aqui a gente entende então duas coisas, né? Se eles vivem em ambiente aquático, o sangue tem mais de 80% de água, né? Por que não tem estrutura locomotora? Porque o sangue ele faz o quê? Circula, se movimenta. Então, o movimento do sangue, a circulação do sangue faz o esporozoário também se deslocar no meio. E o representante mais conhecido, que é o plasmódio, né? Causador da malária, vamos falar sobre ela, onde existem vários tipos de plasmódio, aqui eu destaco um deles que é o Vivax, né? Um dos mais comum aqui no Brasil. Ok? Então, entendidos os protozoários, segundo grupo, que é o das algas unicelulares. E dentro desse grupo das algas unicelulares, nós destacamos três, a começar pelas euglenófitas. As euglenófitas, então, são organismos aquáticos, onde a sua maioria é dulcícola, de água doce.
Existem representantes também de água salgada, mas a maioria é de água doce. Apresenta na sua estrutura a presença de flagelos para locomoção, né, no meio aquático, um órgão chamado estigma, que é um órgão fotorreceptor, ou seja, ajuda na percepção da luz, né, fotoluz. Então, a alga, né, ela consegue perceber se ela está num ambiente mais claro, num ambiente mais escuro, tanto que quando ela se desloca para um ambiente, porque ela percebe que tem menos luz, ela volta para o lado onde tem maior claridade, que a luz é necessária para quê? Fotossíntese, né? Uma característica que chamou a atenção nas euglenófitas e deu muito trabalho para que essas algas fossem classificadas. Quando elas estão num ambiente limpo, de água limpa, não poluída, elas são autótrofas, né? Tem cloroplastos, né? E realizam fotossíntese. Mas quando esse ambiente passa a ser extremamente poluído, o que elas fazem? Elas devoram, digamos assim, seus cloroplastos, deixam de ser autótrofas e passam a ser heterótrofas. Isso deu uma dor de cabeça muito grande para os biólogos, né? Na questão da classificação da taxonomia dessas algas. E o representante principal, que é o que dá nome ao grupo, né? Por que são euglenófitas? Porque o nome da alga é euglena, né? Euglena viridis. E aqui até coloquei um desenhozinho para mostrar mais ou menos como é ela, né? Então, nós temos aqui, né, os flagelos, onde elas se deslocam, o estigma, o órgão fotorreceptor, né? E os seus muitos cloroplastos, né? Então, quando você observa essa alga no microscópio, se você vê ela verdinha, é porque ela tem cloroplasto, ela é autótrofa. Se você observa ela assim transparente, sem cor nenhuma, é que muito provavelmente ela não tem mais os seus cloroplastos e agora ela está tendo uma característica heterótrofa. Segundo grupo de algas, segundo filo, melhor dizendo, as bacilariófitas, também antigamente chamada de crisófita, né, criso, né, dourado, de algas douradas, ou diatomáceas. Essas algas podem ser encontradas tanto em ambientes de água doce, como em ambientes marinhos de água salgada. Marca como característica desse grupo aqui a presença de uma espécie de carapaça protetora, né, chamada de frústula. E essa frústula ela é basicamente formada de sílica. Sílica é o que, gente? Areia. Essas algas elas absorvem muitas partículas de areia da água, né? Elas filtram a água e vem muita partícula de areia. Essas partículas então elas são eliminadas, acumuladas na parte externa da célula, né, da alga, e vão formando essa estrutura protetora. Uma carapaça, assim como se fosse aquela carapaça da tartaruga, né? E chamada de frústula, que serve para a proteção da alga. Tem como eu não coloquei aqui representante, né? Mas existem muitos representantes dessas algas. E um outro detalhe, voltando aqui nessa carapaça, como ela é formada de sílica, muitos chamam essas algas também de algas de vidro, né? Porque a característica que essa carapaça ela toma, e diga-se de passagem, né, que cada espécie dessa alga, né, tem um desenho, né, diferente, né, da sua frústula, né? E esse desenho geralmente tem assim uma cor ou dourada, né? Por isso crisófita, ou assim meio transparente igual vidro, por isso que elas são chamadas também de algas de vidro, tá? E por último nós temos as dinófitas, também chamadas de pirrófitas ou dinoflagelados, né? Dino quer dizer, tem duas traduções, né? Dino vem de rodopiar e dino também vem de
esquisito, estranho, horroroso, né? Como dinossauro, né? Sauro, réptil, dino, estranho, né? Esquisito. Então são algas tipicamente marinhas, apesar de que alguns autores falam delas de água doce, mas são tipicamente marinhas, de água do mar. Apresentam também uma carapaça protetora, que é chamada de teca ou lórica, só que aqui ela é composta de celulose. O que fazem essas algas rodopiarem, né? Que é o dino aqui, de rodopio? É a presença de dois flagelos que fazem com que essa alga se desloque no meio na forma de rodopio, igual um peão, né? Aquele peão que as crianças brincavam antigamente, a minha geração, né? Então, é a presença desses flagelos. E existem, né, vários representantes, eu não citei nenhum aqui, né, que você pode pesquisar por exemplo na internet. Alguns desses representantes vocês vão ver que eles têm uns aspectos, essas algas têm um aspecto bem estranho, bem esquisito, daí o termo dinoflagelado no sentido de esquisito, estranho. Agora um detalhe, uma observação. Existe uma alga, um dinoflagelado chamada Noctiluca, que é um dinoflagelado que tem como característica não possuir essa carapaça, a teca, né? É um dinoflagelado, é uma alga que não possui essa estrutura, ok? É uma alga que tem essas algas têm importâncias, né? Que nós vamos falar sobre elas na segunda parte desse vídeo, onde nós vamos falar de reprodução e importância para fechar esse capítulo sobre o reino protista. Ok, gente? Então, fique com Deus. Até a próxima.